O nosso estudo de hoje tem como tema a influência moral das nações na escolha de seus governantes e a ascensão de governos corruptos e autoritários entre diversas nações. Mas antes de começar o nosso estudo, eu vou te pedir que inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like, compartilhe esse estudo com seus amigos e ative o sininho das notificações para que esta plataforma possa avisar você dos novos vídeos. A presença de governos corruptos e autoritários em uma nação levanta questões profundas sobre merecimento coletivo, responsabilidade social e influência espiritual. Tanto o espiritismo quanto a filosofia analisam esse fenômeno sob diferentes perspectivas, apontando que os líderes refletem o nível moral da população. A sociedade, ao se entregar a distrações e prazeres imediatos, muitas vezes negligencia sua responsabilidade política e moral, permitindo a ascensão de tiranos corruptos. Nesse contexto, o carnaval e a política do pão e circo servem como exemplos de como as massas podem ser manipuladas para manter o status quo. No Espiritismo, Allan Kardec explica que cada sociedade recebe os líderes que merece, pois os espíritos encarnam em grupos afins, compartilhando valores, hábitos e vícios. A corrupção e a tirania não surgem isoladamente, são sintomas de uma coletividade que, por ação ou omissão, permite tais práticas. Na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores esclarecem que todos os homens são iguais perante Deus, mas nem todos gozam das mesmas aptidões e da mesma inteligência, porque ainda são espíritos em diferentes graus de evolução. Isso indica que uma nação corrompida moralmente atrai governantes de igual calibre, pois os dirigentes emergem do próprio povo. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, em O Contrato Social, complementa essa ideia ao afirmar: o povo, ao se tornar cúmplice da corrupção do governo, torna-se escravo de sua própria conivência. Entretanto, as massas são levadas à passividade diante da corrupção. Historicamente, um dos métodos mais eficazes tem sido a política do pão e circo, herdada do Império Romano. Governantes, temendo revoltas, ofereciam pão e entretenimento gratuito para manter a população distraída, evitando que refletissem sobre sua própria condição de submissão e miséria. A mesma estratégia é aplicada em tempos modernos, quando o entretenimento exagerado, como o carnaval, é usado para desviar a atenção do povo das questões políticas fundamentais. No Espiritismo, a lei de causa e efeito rege tanto os indivíduos como as sociedades. Allan Kardec explica que nações inteiras podem passar por provas coletivas para corrigir excessos do passado. A tolerância à corrupção e à tirania pode ser uma consequência de comportamentos anteriores de conivência com a injustiça e a desigualdade. Na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, os espíritos afirmam: são provas que proporcionam um progresso rápido, destruindo o que é velho, para se construir algo melhor. Governos autoritários podem, então, ser considerados provas coletivas, necessárias para que os povos despertem para sua responsabilidade. No entanto, quando a população é mantida constantemente distraída, seja pelo carnaval, seja por outras fontes de entretenimento exagerado, ela se torna incapaz de reagir de maneira efetiva. O filósofo Platão, em A República, advertiu que a democracia degenera em tirania quando a liberdade é levada ao excesso e o povo entrega o poder a homens que alimentam suas paixões, em vez de cultivar a virtude. Ou seja, quando uma sociedade prioriza prazeres imediatos e descuida de sua vida política e moral, abre espaço para governantes inescrupulosos que reforçam um ciclo de degradação. No plano espiritual não há neutralidade.
Uma nação que vibra na corrupção e na distração moral sintoniza com espíritos inferiores que influenciam governantes e cidadãos. Como André Luiz relata no livro Nosso Lar, há espíritos trabalhando para o bem, mas também há falanges organizadas para manter o atraso moral e a exploração das massas. Governos corruptos não apenas exploram a política do pão e circo, mas também manipulam eventos populares, como o carnaval, para desviar a atenção do povo, em um ambiente de embriaguez e exaltação dos sentidos. O raciocínio crítico é suspenso e a sociedade se torna mais vulnerável a decisões políticas prejudiciais. É comum que, enquanto a população está distraída com grandes festas, leis são aprovadas, orçamentos são desviados e escândalos são abafados. O filósofo Aristóteles já alertava que o caráter de um governo depende do caráter do povo que o sustenta. Se a maioria da população se entrega à alienação e à busca incessante pelo prazer, os líderes que surgem refletem esse mesmo perfil. A filosofia e o espiritismo convergem na ideia de que a mudança começa no indivíduo. Na pergunta 932 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que no mundo, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E os espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Ou seja, se o povo não se educa, não se conscientiza e não assume sua responsabilidade, os governantes continuarão a explorar a sua passividade. O Espiritismo ensina que a evolução começa pelo esclarecimento. A consciência cívica precisa ser desenvolvida desde cedo para evitar manipulações. Um povo que aceita pequenas corrupções no dia a dia não pode reclamar de políticos corruptos. O Evangelho ensina que devemos vigiar e orar. Isso se aplica também à política. Sem vigilância, caímos nas armadilhas dos interesses obscuros. O pensamento coletivo molda a sintonia espiritual de uma nação. Se a maioria vibra na honestidade, na justiça e no bem, atrairá líderes compatíveis com esses princípios. A filosofia nos ensina que governos são um reflexo de suas sociedades, enquanto o Espiritismo nos mostra que a corrupção e a tirania são processos educativos permitidos pela lei de causa e efeito para que um povo amadureça moralmente. A política do pão e circo e eventos como o carnaval são frequentemente utilizados para anestesiar a consciência coletiva e perpetuar o poder de elites inescrupulosas. Assim, a superação desse ciclo vicioso exige uma mudança de mentalidade, onde a busca pelo prazer desenfreado seja substituída por um compromisso genuíno com a evolução moral e social. Somente assim a sociedade poderá merecer líderes éticos e comprometidos com o bem comum. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.